Boa noite, muito boa noite. Boa noite, todos estão aqui presentes. Pessoal, acomodem-se aí na sala, no seu sofá. Estamos começando a nossa transmissão ao vivo. E o assunto de hoje é empreendedorismo. Ai, que lindas curtidas! Cândida, Renata, boa noite. Vamos dar aí uns 2 minutinhos para o pessoal chegar. Se você conhece alguém que tem o sonho de empreender ou é empreendedor, liga para ele, manda inbox, chama para vir aqui assistir a essa transmissão, que hoje o papo vai ser bem objetivo e muito interessante. Bem-vindo, Lucas, Paulo, Luciana, bem-vinda, boa noite. O pessoal tá chegando lá. Aí, tá chegando. E lembrar que hoje o tema é um tema um pouco diferente. É como empreender estando quebrado. Então, vamos trocar ideias sobre isso. Pessoal, não sei se você sabe, mas o povo brasileiro é um povo que tem muita vontade de empreender, né? 6 em cada 10 brasileiros gostariam de ter o próprio negócio, né? Na verdade, mais de 80% das pessoas estão insatisfeitas com a sua carreira, o seu trabalho atual. E aqui no Brasil, né, quase 60% das pessoas gostariam de ter o próprio negócio. Mas menos de 25% acabam realmente empreendendo, acabam iniciando esse negócio, porque esbarram numa série de entraves. E talvez o principal deles seja justamente o entrave financeiro, não é, Marco? Com certeza. O entrave financeiro é o principal. No Brasil a gente tem um caso um pouco específico aí, por causa da burocracia. Então você empreender não é a tarefa muito das fáceis, você não encontra material para te ajudar, embora tenha o Sebrae, que é um grande parceiro, mas você não tem a cadeira tipo empreendedorismo na escola formal. Então o empreendedor aqui no Brasil, ele é um pioneiro, ele tem grandes desafios a superar. O primeiro deles, com certeza, é a questão financeira. Então as pessoas alegam que não tem o capital inicial para abrir um negócio, não tem o capital de giro para se manter até o negócio se pagar, até começar a gerar lucro. Mas a boa notícia é que é possível empreender assim mesmo. É possível empreender estando quebrado. Claro que isso vai exigir um pouco de criatividade, vai exigir inteligência, estratégia, planejamento e orientação, mas é possível e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu tenho o privilégio de ter aqui ao meu lado uma pessoa muito, muito especial para mim, um grande amigo, meu patrocinador no negócio que nós desenvolvemos juntos, que é um negócio de marketing de relacionamento, mas o papo hoje é sobre empreendedorismo de forma geral. Ele é uma pessoa que me ensinou muito, que plantou uma semente na minha mente há alguns meses, e ela tem brotado e está gerando frutos assim, inacreditáveis na minha vida e na vida de outras tantas pessoas. Ele é empreendedor em série, ele é coach, educador financeiro, ele é trader, ele cria robô para operar na bolsa, ele é escritor e tudo mais que você possa imaginar. Então, eu vou agora ceder o espaço para ele e ele vai falar um pouquinho sobre isso. Como empreender estando quebrado. Pegue seu caderno de anotações e aproveitem. Tchau! Isso aí. Então, vamos começar sem mais demora. Eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui disponibilizando o seu tempo, o tempo de vocês. E a gente vai fazer uma discussão, um diálogo. Com certeza tem muita gente que está sentada aqui, todos, que podem me ensinar muito mais do que eu vou passar. Muita fera aqui, a responsabilidade é muito grande. Mas eu vou passar um pouco da minha experiência, tá? Do que eu fiz, o que deu certo, o que deu errado. E a Cíntia já falou, tem que ter criatividade. Empreender sem ter dinheiro é mais difícil, ok? Com dinheiro é muito mais fácil. Mas o tema aqui está totalmente quebrado. Então eu vou ficar assim meio de ladinho, tá, gente? Para conversar com vocês e de vez em quando agora o pessoal aqui do Facebook. Então, a Cíntia me apresentou, meu nome é Marco Meirelles, eu sou engenheiro eletrônico e de telecomunicação formação. Eu formei na Pontifícia Universidade Católica, sou coach, vou falar mais alto um pouco. Então, sou coach e tenho diversos negócios que eu toco de casa. E lá na frente vocês vão entender por que disso. Meio que uma filosofia aí.
Mas eu gostaria de saber se vocês conhecem, ou já conheceram, alguém que tinha 10 cartões de crédito, estourou o limite dos 10. Vocês já conheceram alguém que tinha isso? Okay. Além dos 10 cartões, ele tinha 2 contas bancárias que tinham aquele cheque especial e estava estourado nas 2 contas bancárias. Conhece alguém desse jeito? Já conheceu? O salário da pessoa, ele entrava assim na conta, ele só entrava e passava. E, na verdade, ele vivia com o cheque especial de uma e de outra, né? Tá fazendo aquela gangorra. Já conheceu alguém desse jeito? Todo mundo aqui? Já tenho certeza que vocês conhecem. Já. Eu tenho certeza que vocês conhecem. Apresentar Marco Meirelles, eu era essa pessoa que estava assim. Isso foi de 2008 até o final de 2012. Estava literalmente mais que quebrada, né? Devia tudo. Eu devia até minha meia. E cara, e no começo eu não ligava muito para isso não, mas com o tempo as poucas foi pegando, cara. A questão do... Sejam bem-vindos. A questão do psicológico, ela vai afetando. No começo fala assim, tô nem aí, tá? Não vou pagar mesmo, vou dar o cano, daqui a 5 anos esse negócio some, não vou atender a ligação, do pessoal cobrando, não vou ler as cartinhas, mas é mera ilusão. Acho que você consegue manter isso daí, sei lá, uns 2, 3 meses. E foi isso que aconteceu. E depois de algum tempo aquilo começou a me afetar, eu comecei a ficar realmente mal mesmo. Então, no final de 2012, eu deixei 2012 acabar, né? Falei assim, quem sabe magicamente quando virar o ano as coisas melhoram, mas não melhorou nada. Aí eu comecei a procurar, falei, gente, deve ter alguma solução, porque eu não ganho mal, na verdade eu ganho bem, muito bem, porque eu trabalhei no serviço público durante 15 anos da minha vida. Hoje eu trabalho em casa, hoje eu deixei o serviço público. E naquela época já tinha 10 anos que eu trabalhava no serviço público e eu já ganhava bem, melhor do que a maioria das pessoas aí, no mercado financeiro, CLT, né? Mas eu ia mal, muito mal nas finanças, muito mal mesmo. A ponto do pessoal ligar e eu esconder o telefone lá na gaveta para não atender o pessoal. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Não é possível, porque eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Será que todo mundo é assim? E o pior é que todo mundo que eu perguntava era desse jeito. Você acredita? Eu falei, gente, eu estou achando que isso é normal. Será que brasileiro é normal ficar com a corda no pescoço o tempo todo? Mas aí eu resolvi investigar por conta própria. Comecei a ler alguns autores aí, por exemplo, Robert Kiyosaki. Eu tive a ajuda de um mentor, que foi o Sei Charata Jr., não sei se vocês conhecem, que no Brasil não é muito conhecido. Mas na época ele estava lançando um curso de finanças pessoais, acho que eu fui um dos primeiros alunos dele. E isso abriu minha mente, ok? Então, eu venho trazer aqui para vocês uma ideia dentro desse tema. Eu já falei da minha experiência, então, como a gente vai empreender sem dinheiro, né? Então, aqui, o primeiro tema é esse, depois MFR, vou falar o que é MFR, habilidade de conhecimento exclusivo, identifica as necessidades, respostas às perguntas, ok? E se tiver pergunta, na medida do possível eu vou responder, para a gente não estourar muito tempo, mas especialmente nessa fase aqui, na 3, se alguém tiver perguntas, pode mandar bala, né? A ideia é responder aí. Não sei se eu vou acertar todas, né? Será que tem de marcar com X? Não sei. Tá. O básico da educação financeira, como a Cíntia falou, eu também, além de ser coach, eu sou educador financeiro. Na verdade, eu também trabalho com finanças no processo de coach. E agora sim posso investir. Ok. Então, o primeiro conceito é que eu queria ver com vocês. O que é mais precioso? Tempo ou dinheiro? O que vocês acham? Tempo. Por quê? Tempo não compra dinheiro, dinheiro não compra tempo, dinheiro não compra tempo. Gera dinheiro. O tempo gera dinheiro. O tempo não volta mais, né? A gente tem... Ele é só um sentido, né? Mas o quê? Bom, vocês estão bem alinhados aí, realmente. Para mim, o tempo é mais importante que o dinheiro. Aí vocês vão falar que isso é a ideia do Marco, né? O Marco estava maluco, viajando na maionese, tempo é mais importante que o dinheiro. Dinheiro é importante, mas realmente é a minha ideia mesmo. Fui eu que... Mas estou vendo que tem algumas pessoas que concordam, mas eu vou tentar dar um exemplo. Tá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o dinheiro ele é abundante, ele é infinito, mas o tempo ele é escasso e finito. Fala, Marco, você está maluco? De onde você tirou isso que o dinheiro é infinito? Se o dinheiro fosse infinito, tinha dinheiro para todo mundo, né? Não estava cheio de dívida, não estava precisando
trabalhar lá 8, 10, 12 horas por dia, não estava precisando complementar a minha renda, você está ficando doido. Dinheiro é infinito, claro que não é infinito. Na verdade, o problema não é o dinheiro. O problema é o paradigma em que a gente vive. A gente pode viver em dois tipos de paradigmas, basicamente, com relação ao dinheiro. O paradigma da escassez, que é o que a maioria vive, inclusive o que eu vivi, e o paradigma da abundância. O paradigma da escassez é aquela coisa que vocês já ouviram falar. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu, é difícil conseguir dinheiro, né? Você tem que ralar muito para conseguir dinheiro, você tem que economizar até o último centavo. E o outro paradigma é o paradigma da abundância, né? O dinheiro ele flui em quantidades cada vez crescentes e o tempo todo. Então, basicamente, o que a gente tem com relação ao dinheiro, eu estava conversando até com o Ronan, eu vou estar aqui, uns dias para trás. E é isso mesmo, basicamente o que a gente tem é bloqueio com relação ao dinheiro. Porque, às vezes, muita na infância a gente ouvia essas frases limitantes, né? Ah, você está achando que o dinheiro é capim? Eu não posso comprar isso porque eu não tenho dinheiro. O dinheiro, tem pouco dinheiro no mundo, tem para dividir com as pessoas e tal. E essa ideia de que você está só estudando ou está trabalhando, tem muito tempo, eu não quero dormir, né? Geralmente adolescente não quer dormir, eu tenho tempo demais. Se eu pudesse ficar acordado 24 horas, eu ficava, mas quando você vai adquirindo uma certa idade, uma certa experiência, você vê que não é bem assim. Isso daí. Eu já falei do paradigma da escassez e da abundância. Com relação ao dinheiro, é um pouco mais completo. Até 80 anos de idade, ela tem 280 horas. Ok? Tudo bem? Parece que o display ele está economizando energia. Mas está ao vivo, tá? O link lá está ao vivo. Coloca o joinha se estiver ao vivo aí, se estiver legal, se estiverem me ouvindo. Está todo mundo acordado? Tem alguém dormindo? Quem estiver dormindo não clica, tá? Manda o joinha aí. Bom, eu estou vendo que tem pessoal, ó. Aparece o joinha, tá rolando. Eu acho que ele diminuiu um pouco a luz para economizar a bateria, apesar de estar plugado, mas tudo bem. Então tá, 80 anos de idade, você vive, não para nós, a gente está fora desse grupo, tá? Tunece, aí e tal. Mas vamos supor, uma média, escolhi esse número por acaso, 80 anos de vida, 701 mil horas que você tem disponível. Lembrando que você só fica 867 mil acordado. Aí eu pus aqui um número aqui, ó. Quem sabe o que é esse número aqui? 4 milhões. Será? Tá. Espero que eu não tenha errado. Mas assim, ó. 1.000, milhão, bilhão, trilhão. 5 trilhões de dólares por dia é o que movimenta o mercado de Forex, que é o mercado de divisas, de troca cambial. Aí, cara, não, por dia e ali está 80 anos. Então, peraí, não dá para comparar coisas diferentes. Então, eu vou comparar tudo que é no dia. Então, 24 horas por dia, sem contar as horas que você está dormindo, que você tem que dormir, desses 5 trilhões. Então, vamos pensar um pouco. Pode passar. Tá, vamos voltar aqui. Solte tudo, para ficar só com o número. Vamos pensar um pouco. Como as pessoas mentem, os números não. Mas, entre 24 e 5 trilhões, qual desses números que sinceramente você acha que está mais próximo de zero? Ou seja, está mais próximo de ser escasso? E qual que está, assim, numa escala numérica, mais próximo de ser abundante? 5 trilhões. Daí, esse é um exemplo prático que o dinheiro ele é infinito e o tempo ele é escasso, finito. Então tá, mas aí a gente tem um paradigma, né? A gente não tem dinheiro a princípio para empreender, né? E jogando a real aqui, empreender sem dinheiro é muito mais difícil que com dinheiro. Com dinheiro é muito mais fácil. Qualquer pessoa faz, né? Agora, sem dinheiro é que você separa os meninos dos homens, né? As meninas das mulheres. Sem dinheiro é que você mostra. Tem uma frase do Warren Buffett que fala assim: quando a gente está no bull market, né? Que seja, o mercado está subindo, né? É fácil, todo mundo está nadando, mas quando o mercado cai, é aí que você descobre quem está nadando pelado. Por que é esse negócio de nadar pelado? Porque o cara não estava preparado. Né? Com dinheiro é muito mais fácil, sem dinheiro é que separa o joio do trigo. Então, você não tem dinheiro, no princípio você vai ter que usar o seu tempo. Lembrando que o tempo é muito valioso, por isso que eu agradeci vocês estarem disponibilizando o tempo de vocês aqui.
Eu tenho certeza que o tempo de cada um é muito valioso. Vocês poderiam estar fazendo outras coisas, poderiam estar descansando, relaxando, prospectando, mas estão aqui. Então eu respeito muito isso. Ok? Só que é o seguinte, a gente tem que lembrar que a gente está empreendendo, então a gente tem uma empresa, um negócio, a gente não tem um emprego. Talvez isso seja a coisa que mais mata o empreendedor no começo. Como eu falei, não tem escola para empreendedores, essa mentalidade do empregado é que mata. Porque a pessoa fala assim, eu tenho um negócio, eu trabalhei 16 horas por dia, não vi nada no final do dia. Gente, está estranho. Quando eu tenho um emprego, eu trabalho 8, no final do mês eu tenho. E quando você está empreendendo, você está lá, 8, 12, 16 e nada. É porque você está pensando no paradigma do empregado. Né? Aqui, como empreendedor, é você que é o senhor do seu caminho. Não tem ninguém para falar o que você vai fazer ou não fazer. E, por exemplo, comparando ao emprego tradicional, se você trabalha bem, se você trabalha mal, trabalhou 30 dias, você recebe seu salário. Quando você é empreendedor, se você trabalha mal, você não recebe nada. Né? E dependendo do tipo de empresa, de empreendimento que você fizer, você recebe, sim, dívidas. Tá? E se você trabalha bem, você recebe também. Então, é mais difícil empreender sem dinheiro que com dinheiro. Podemos passar. Só voltando aqui um negócio. Volta um slide lá. Volta, por favor. Volte. Isso. Peraí. Gente, eu falei isso daqui pra vocês, ninguém ficou chocado, não? Eu não fiquei. Mas tem um maluco lá falando que o dinheiro é infinito, que o tempo é escasso. Eu estou esperando para ver o que quer dizer isso. Porque realmente não acredito. Vocês não ficaram chocados, não, gente? Vocês não ficaram chocados? Esquisito, mas chocado. Quando eu descobri isso daí, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Né? Quando eu comecei a pesquisar lá em 2013, eu fiquei chocado. Falei assim, nossa, então eu sou mais lerdo do que eu estava pensando. Sério. Sim, então, onde está esse dinheiro? Eu não estou vendo. Onde está esse dinheiro? É a mesma pergunta que eu fazia. Onde está o dinheiro que eu não estou vendo? É a questão do paradigma. No paradigma errado, você não vai ver o dinheiro. A gente vai falar um pouco do paradigma, de básico do básico de finanças pessoais. E quando você tem a outra mentalidade, você vê onde está o dinheiro. É como se você tivesse um óculos. Quando você está com um óculos normal de grau, você enxerga as coisas da luz normal. Se você tiver um óculos infravermelho, você pode andar no escuro. Ou não? É mais ou menos isso. Tá? O dinheiro está aí o tempo todo. E o dia inteiro, 24 horas. Então, qual é a estratégia que a gente vai usar para empreender sem dinheiro? A técnica, ou a estratégia, no caso, chama bootstrapping. Não tem correlação em português. Mas significa você começar a empreender sem ter os recursos apropriados ou você ter, usando seus próprios recursos. Tá? Então, tais recursos eles podem ser provenientes de uma reserva pessoal, do seu salário, ou ainda a partir da renda que será gerada a partir dos seus primeiros clientes. E nós vamos focar nisso daqui, na renda que será gerada a partir dos seus primeiros clientes. Ok? Tem mais opções? Tem, mas quando fala de bootstrapping é mais ou menos isso daqui. Ô Marco, o pessoal já faz isso faz tempo, só não sabia que tinha esse nome chique. Só sabia que tinha esse nome chique. Agora eu vou perguntar, o que você faz no bootstrapping? Bootstrapping. Então, o nosso foco aqui, o nosso foco é a partir da renda gerada pelos primeiros clientes. Eu vou passar com uma ferramenta, tá? Uma ferramenta. Eu já usei bastante no passado, inclusive até na Adunesc, quando eu comecei. O pessoal usa muito lá fora, aqui no Brasil a gente usa pouco. Mas a ideia de passar uma ferramenta para abrir o caminho para vocês usarem a criatividade. Não se resume nisso, tá? Mas eu vou trazer uma. Ok? Então tá, para frente. Então tá, no caso das vendas diretas, a gente tem que entender isso, vendas diretas. Né? A gente está falando de empreendedorismo em geral, mas eu vou usar o exemplo aqui do nosso caso, tá? Mas para quem tiver no participar desse ramo da vendas diretas, extrapola, né? Faz exercício de extrapolar. Então nas vendas diretas a gente tem que lembrar que durante algum tempo, principalmente no princípio da nossa jornada empreendedora, o motor que vai tocar o nosso negócio são as vendas. Uau! Tipo assim, vendas diretas. Uau! Né? Então imagine, por exemplo, a pessoa está no negócio de vendas diretas e fala assim, eu não gosto de vender. Aí imagina assim, como é que está, por exemplo, se fosse a FCA, Fiat Chrysler Automóveis.
Você fala assim, nossa, eu gosto de fazer automóveis, eu gosto de disputar corrida de Fórmula 1 lá com a Ferrari, que é do mesmo grupo, eu gosto de, sabe, queimar o pneu, fazer o carro, deixar ele bonitão, eu não gosto de vender. Imagina se a FCA não vendesse um único automóvel durante um mês. O que vocês acham que aconteceria? Quebra. O que você acha que aconteceria com a Apple se eles não vendessem nenhum iPhone durante um mês? Estou falando um mês, não estou falando um ano. Então imagine isso, se você tem uma empresa que tem produtos ou serviços, eles não vendem nada, durante um mês. Eu estou falando um mês. Claro, então, assim, uma Apple, pode ser que ela não quebre, porque ela é uma empresa muito grande, mas fica um mês, 2 meses, 3 meses, um ano sem vender. Né? Então, é isso, gente, a gente tem que tomar essa consciência, que a gente tem que dar um jeito de vender, ok? Principalmente no começo. Tá? Se você não gosta, você vai aprender a gostar. É uma área muito legal. Eu gosto de vender. Inclusive, tem hora que eu estou vendendo, eu nem sei. Porque tem alguns produtos meus que são digitais e eles estão lá vendendo, eu nem estou vendo. É bom demais. Então, isso quer dizer, não quer dizer que, olha, então, pausa. Tudo que eu falar aqui, se for em direção contrária ou tiver atrito com aquilo que os seus patrocinadores ou em ascendente disser, sigam seus patrocinadores em ascendente, ok? Deixa eu parar isso. Então tá, falei que vocês vão concentrar na venda, mas não quer dizer que você não deva apresentar o plano construir rede. Ok? Empreendedor faz tudo, principalmente quando ele é sozinho. Ele é o contador, ele é o gerente, ele é a força de vendas, ele é o marketing, ele é tudo, ok? E seu negócio deve ser lucrativo, ou no mínimo ficar no 0 a 0, no mínimo ficar empatado desde o primeiro mês. Cara, eu vejo isso daí, muita gente fazendo isso, cara. É normal, demora de 2 a 3 anos para ter retorno. Tipo assim, não, gente, não é normal, não, isso é um negócio. Ninguém entra num negócio para perder dinheiro. As pessoas entram num negócio para ganhar dinheiro, para mudar a vida de outras pessoas, para achar um propósito. Não é normal você ficar 2 anos no prejuízo, não é normal você ficar 2 anos sem ter seu prolabore, não é normal você ficar devendo imposto. Não, isso não é normal, gente. Vamos tirar isso desde o primeiro mês. Ou dá lucro, ou pelo menos empata. Ok? Ok. Então tá. Alguns conceitos básicos de matemática financeira. Bem básico mesmo, ok? Só para a gente alinhar aqui. Então, o lucro bruto ele é o valor da revenda menos o valor da compra, incluindo frete. Tem gente que esquece do frete. Não pode esquecer. Aqui para BH, nós ainda temos frete, porque não cresceu ainda, não tem o CDD, tá? Então, tem que lembrar do frete. Aí, esse é o lucro bruto. E qual que é o lucro líquido? O bruto, menos a passagem, menos tipos de evento, menos gastos da caseira, menos etc. Ok? Menos o open, tá? Menos o deslocamento, sem contar. Isso daí são custos inerentes do negócio. Menos você ficar ativo. Ok? Então, mas eu posso pegar justamente a diferença do valor da revenda e da compra, pôr no bolso e gastar? Não. 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 Com lucro líquido você pode fazer isso. Lembra, você tem que se autofinanciar. Né? Tem pessoas que fazem isso em paralelo. Ok? E, por exemplo, você já tem o seu trabalho, não é justo você pegar o dinheiro lá do seu trabalho e financiar. Tipo assim, isso pode acontecer, tá? É bem provável que isso esteja acontecendo no começo. Tá? Mas vocês têm que ter em mente que a meta é isso. O seu negócio ele tem que gerar a quantidade de dinheiro suficiente para você se manter no negócio. Ok? Ninguém consegue ficar no negócio a longo prazo se aquilo não está dando retorno. Se alguém fizer isso, você pode ter certeza que tem uma veia sádica, masoquista aí. Porque não é isso, as pessoas querem retorno. Ok? O capital de giro. Então, a sugestão aqui minha, tá? O que é o capital de giro? É aquele capital necessário que você tem que ter lá para tocar a sua empresa. No caso aqui da venda direta, para comprar produto. Então, minha sugestão, sua maior compra mais o frete. Não gaste esse dinheiro. Principalmente na ferramenta que a gente vai usar. Se você gastar, morreu. Acabou. Acabou esse negócio. Acabou essa credibilidade. Esse dinheiro não é para gastar, cara. Ele está lá, às vezes está numa conta bancária. Sugestão também. Tenha contas separadas. Sua conta pessoal, sua conta da sua empresa, ok? Nem que seja uma conta poupança separada. Tá? Mas não gaste esse dinheiro. Se você gastar, você não vai ter como repor suas mercadorias, não vai ter como
fazer com que o seu negócio gire, por isso que eu chamo capital de giro, a ponto de você obter novos lucros, né? Tanto bruto quanto líquido. Quando você fala para não gastar, você fala para reinvestir. Quando eu falo para não gastar, é para reinvestir só no negócio. Não é para, tipo assim, você, vou comprar algo para mim. Não. Esse dinheiro é do negócio. Ok? Então, quando eu falo para não gastar o capital de giro, né, que é para pôr ele lá no cantinho e esquecer. Você vai usar ele, justamente no caso da venda direta, para comprar mercadoria. Ok? Então, aqui o lucro líquido é o que você vai colocar no bolso. Tá? E mesmo o lucro líquido, pegando o gancho, é interessante que você reinvista uma parte no seu negócio. Ok? Se você não investe no seu negócio, ele cresce e para no patamar. Tá? Você tem duas opções. Ou reinvestir e fazer ele crescer mais, ou ficar parado naquele nível o resto da vida. Então, é prudente, é sábio você reinvestir sempre uma parte no seu negócio. Mas, a priori, o capital, o lucro líquido você pode colocar no bolso e fazer o que você bem entender. Então, a ferramenta é a pré-venda. Então, o que é a pré-venda? É vender um produto sem você ter o produto. Né? Antes mesmo de você fazer o pedido pelo valor à vista, ok? Parcelado não vai dar certo. Marcando a data de entrega para o cliente em um período futuro. Se você quiser falar de serviços, você vender um serviço sem ter o processo pronto. Ok? Pelo valor à vista, marcando a data da execução no período futuro. Pode passar. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Mas aí vai ter uma pergunta-chave. E sabe quem que vai fazer essa pergunta-chave? Tem a mínima ideia? Alguém falou aí, eu ouvi. O cliente. Seu cliente vai te fazer essa pergunta-chave. Não muda ainda não. Anotem o que eu estou te falando. Ele vai te fazer essa pergunta-chave. Você tem que estar preparado para responder. Pode passar. Muito bom. E o que eu ganho com isso? Gente, você está maluco? Eu vou comprar um negócio que você não tem, para você me entregar no futuro, no valor à vista. Eu vou ganhar o que com isso? Peraí. Eu entendi. A pré-venda que você está falando eu chego para você, ofereço algo que vai sair ou que eu ainda vou comprar, você paga integralmente à vista e não recebe nada. Por enquanto. Na hora não. Ok? Então a pré-venda... Paga na hora tudo à vista, mas não recebe. Então a pré-venda é isso. Eu vou repetir aqui porque às vezes pode não ter chegado no áudio aqui. Então a pré-venda é isso. É você vender um produto que você não tem para o seu cliente no preço à vista e vai entregar ele no futuro. Você não vai entregar agora. Você está com estoque zero. Você está quebrado, gente. Pensa só, você tem dinheiro para ter estoque. Estoque zero. Por algum milagre divino, você conseguiu entrar no negócio. Então, eu estou partindo do princípio. Eu estou partindo do princípio que vocês estão lisos. Tipo eu lá em 2008 até 2012. Então é isso. O seu cliente vai te fazer essa pergunta. Você vai chegar e vai falar para ele isso. Às vezes ele vai até falar exatamente o que você falou, Paulo. Ele vai te perguntar a mesma coisa. Você está me vendendo algo que você não tem para me entregar, no valor à vista para me entregar no futuro? E o que eu ganho com isso? Olha, você está louco? Não vai. Então, Eu vou responder essa pergunta agora. Então eu vou responder essa pergunta agora. Ela ainda não mandou perguntar isso, não, vai. Pois é, então vamos lá. Passe para frente. Tá falando sem perguntar. Você tem que dar vantagens. Óbvio. Ele tem que ter alguma vantagem, claro e evidente. Aqui é uma sugestão de duas opções. Quais são as duas opções? Você não tem lojinha virtual? Você pode comprar um produto à vista sem eu ter ele no estoque pagando frete. O preço fechado, total. É o que acontece na internet. Você paga primeiro e recebe depois. Ou você pode comprar comigo na pré-venda, com desconto e sem o valor do frete. Você acha que o cliente já vai pensar? Vai falar, não, eu prefiro comprar lá no seu nome.juliusglobal.com. É melhor. Eu gosto de comprar. Se comprar, melhor ainda. Paulinho? Lá eu parcelo na loja. Lá eu parcelo. Tranquilo. Pra mim não faz diferença, eu vou receber do mesmo jeito. Você vai receber. Beleza, você dá essas duas opções. Uhum. Ok? Se a pessoa comprar lá na lojinha, fechou, sair, valeu, irmão. Mas vai falar, não, eu quero comprar com desconto. Tá, mas aí é só descontar. Vamos ver mais pra frente. Vou comprar com desconto, eu não vou pagar o frete, tá? Mas vou pagar à vista. Então pode ver. Então você vai oferecer o seguinte: tornar-se um cliente VIP. Né? Quem não quer ser VIP? Levante a mão. Eu nem vou levantar, eu quero ser VIP. Quem não quer ir num show lá na área VIP, ficar lá pertinho,
Quem não quer sentar naqueles sofazinhos brancos lá nos eventos da Junex? Quem não quer? Você não quer? Não quer, não. Você quer? Eu também quero. Quem não quer ser VIP, então você vai oferecer para ele. Então, o que vai ser o VIP nesse caso? A pré-venda é como você vai... o seu cliente VIP é o cliente que participa da pré-venda. Ok? Então, ele vai ter direito a receber produtos primeiro, ele vai ter pequenos mimos, ok? Ele vai ter pontuação, lançamentos. São algumas estratégias que eu pensei para trabalhar isso. E o lançamento é muito interessante. Então, pode passar. Depois Passou você rápido? passa esse slide pra gente. Todo mundo que está aqui vai receber, tá? O slide e o áudio, tá? Estou gravando aqui também. É praxe. Eu não sei quem já participou de alguma palestra minha aqui, mas é isso. O slide e o áudio é praxe, todo mundo recebe. Mesmo porque a minha ideia é compartilhar, entendeu? O próximo que vai estar aqui vai ser vocês. Você. Entendeu? Compartilhar. Tipo nem o Facebook, compartilhar. Então, receber os produtos primeiro. Então, o seu cliente VIP ele vai receber primeiro. Então, como que você vai fazer isso? Né? Se você faz um pedido mensal, por exemplo, lá na data do seu auto-envio, ou alguns dias antes, se não auto-envio preparo, você vai fazer um cronograma de entrega. Ok? A partir lá do seu pedido mensal, pensando que um mês subsequente se divide em 4 semanas, vocês vão adaptar isso aí, tá? Às vezes, por exemplo, o dia do meu auto-envio é dia 26. Quer dizer, não dá no início do mês certinho, mas eu vou contar uma semana para frente. Tá. Então tá. A primeira semana você só vai entregar seus clientes VIP, aqueles clientes da pré-venda. Mesmo se você tiver o produto e a pessoa quiser comprar, você vai falar, não. Aqui é só para os clientes VIP. O cara vai falar, gente, mas você tem que ser VIP. Como que faço para ser VIP? Você explica a pré-venda. As outras semanas, semana 2, 3 e 4, você vai entregar para os demais clientes. Porque o outro cliente, que não é VIP ainda, ele vai falar assim, opa, então tem uma desvantagem aqui não me tornar VIP. Então deve ser mais interessante se tornar VIP. Ok? E o VIP é o cara que participa, o que aderiu ao programa de pré-venda. Pequenos mimos. Nossa, isso daí é o seguinte, as mulheres têm uma sensibilidade muito maior que os homens para isso. Então, homens aprendam com as mulheres. Tá? Mas isso faz toda a diferença. Tá? É uma embalagem personalizada. Você sabe que a palavra mais suave que as pessoas gostam de ouvir é o próprio nome. Você pega a embalagem, cartãozinho fulano de tal, entrega especial. Sabe? Detalhes dourados, essa coisa. Você não está entregando um produto. Você está entregando uma experiência, uma solução. E a sua relação não é só vendedor-cliente. É uma coisa mais íntima. Entendeu? Então isso daí as mulheres sabem fazer assim, de forma fantástica, esplêndida. A gente tem muito a aprender com ela, mas é isso, faz diferença. É melhor que você pegar uma caixinha de êxodos e entregar aqui, pronto. Né? Faz diferença. A pessoa é VIP, gente. VIP tem que ser tratado bem. Produtos para degustação. Né? Você manda lá, por exemplo, o exemplo lá do sachê da caixinha de êxodos. A pessoa comprou, ela pode degustar. Por exemplo. Isso daí vocês vão ver dentro do negócio de vocês. Você manda lá um sachêzinho de quiser, um sachêzinho de Vidacel, degustação. Bombom. Quem não gosta de chocolate? O sonho de valsa. O sonho de valsa, gente, quanto que isso vai impactar na sua margem de lucro? Tá? Cartão personalizado, etc. Usem aí a criatividade de vocês. Tá? Próximo item. Pontuação. Crie um sistema de pontuação, no qual o seu cliente VIP poderá acumular pontos e trocar por produtos da preferência dele. Eu já vi alguns sistemas de pontuação aqui, que rodam nos nossos grupos. Então a pessoa tem um sistema que é assim, comprando 10 na área, você ganha 1 de graça. Beleza, na área, super produto, fideliza bastante. Muito provavelmente a pessoa que compra na área vai querer ganhar uma de graça. Mas vocês já pararam para pensar e perguntar assim, se você tivesse a possibilidade de ganhar algo de graça, depois você comprou 10 na área, o que você queria ganhar de graça? Sério. Aí a conta não vai fechar, mas você tem que fazer conta, tá? Então você vai perguntar, sério? Então tá, você não vai comprar 10, você vai comprar 50. Comprando 50 na área, você ganha um 100, por exemplo. Tem que fazer as contas, essas contas eu não fiz, tá?
Mas é isso, então você lembre-se de fazer os cálculos necessários e outra, não pode ser uma coisa impossível. Né? O cara não ganha nada, nem um sachê de Ageless, é impossível. Esse cara tem que lutar 2 bilhões de pontos para ganhar um sachê de Ageless. Então, né, não faz sentido, gente. Né? Isso sem sentido. Mas também não pode ser algo que vai acabar com o seu lucro. Ok? Né? Não pode ser 10 na área, 1 sério. O sério vai impactar muito. Então, o próximo. Lançamentos. Esse aqui é bom. Esse é bom. A empresa, pelo menos aqui no Brasil, eu acredito que no mundo, o tempo todo está lançando produtos. Lançamento é muito legal porque tem a energia da novidade. Sabe? Deixa eu ver, dar um exemplo aqui. Cara, câmera fotográfica. Eu comprei uma câmera fotográfica muitos anos atrás e, cara, era um lançamento. E era caro pra caramba. E hoje eu pego ela, é uma porcaria. Meu celular, mais umzinho, tira foto melhor do que era. Mas era novidade. Então as pessoas, quando tem um lançamento, elas estão dispostas a investir mais. Ok? Porque é exclusivo. É coisa de você ser o pioneiro, primeiro. E se você já tem uma lista de clientes VIPs, é eles que vão fazer parte desses lançamentos. Ok? Então, qual que é a ideia? Eu pensei num scriptzinho aqui. Toda vez que tiver um lançamento. Fulano, a nossa empresa ela acabou de lançar um produto que vai atender às suas necessidades. Né? Você está empurrando o produto. Você já identificou a necessidade de uma pessoa, já viu, esse produto aqui, por exemplo, minha Junessa Spa. Né? Você não vai vender a Junessa Spa com careca. Pode ser que sim, não sei, mas é mais difícil. Agora a mulher que tem um cabelão, que cuida, que gasta dinheiro, passa horas e horas arrumando o cabelo, irmão. Passa horas e horas arrumando o cabelo, que tem que ter aquela paciência de Jó. Se eu tivesse um cabelo desse tamanho, que demorasse tanto tempo para arrumar, eu passava a máquina zero. Mas, por exemplo, a minha Junessa Spa, você identificou a necessidade. Opa, esse produto pode ser para esse meu cliente. Então o produto ele é tal, ele proporciona tais benefícios. Afinal de contas, o cliente quer saber quais os benefícios que ele tem. Como é um produto novo, ainda estamos regularizando os estoques. Quer dizer, chegou pouco e não tem para todo mundo. Ok? E como você é cliente VIP, o primeiro lote que eu vou receber, eu separei exclusivamente para você, a fim de obter a sua opinião sobre o produto. Olha que legal. Quero que você me dê uma opinião sobre o produto aqui. Você é cliente VIP, você é o primeiro. Ninguém mais vai receber antes de vocês. Tá? Então esse produto é exclusivo para pré-venda. Eu posto a questão da pré-venda ali. Por que você está na pré-venda? Porque você é um cliente VIP, você tem acesso a esse produto. Então só clientes como você têm acesso a esse produto inicialmente. Você gostaria de pedir quantos? Ok? Só lembrando aqui, o Marcel Fujibol, que teve, né, esse semana do episódio, ele falou que o lançamento da linha NV é pré-lançamento. Então, só quem estiver no evento que vai ter as maquiagens. Ela não vai estar disponível ainda na loja. Então, assim, isso é uma arma muito boa pra gente. Realmente é verdade. Então, falando da questão do pré-lançamento, os produtos que são lançados só em eventos, a nossa empresa já faz muito isso. Por que a gente não copia? A questão do pré-lançamento não é novidade, né, da pré-venda. Por que a gente não copia? Né? E outra coisa, é bom ou não é bom você pegar o negócio primeiro, você comprar primeiro? Tem gente que fica procurando até 2, 3 cartões para ver se tem limite. É bom, é bom demais, é uma das melhores sensações que a gente tem. Se a gente conseguir transmitir essa visão para o nosso cliente, com certeza, usando essa ferramenta da pré-venda, você vai ter o seu capital para começar a tocar o seu negócio. Uma mala aqui. Mas é isso, a nossa empresa trabalha muito isso. Tá? Por que ela trabalha? Ela é americana, tá? Lá fora é muito mais comum trabalhar com pré-venda, aqui a gente não trabalha muito isso. Né? Aqui no Brasil é tipo, toma lá da cá, né? Me dá o dinheiro, toma o seu produto. E tipo assim, como a gente tá. A gente não, ok? Como o meu amigo, eu vou dar um nome para ele. É o José Juarez. Como o José Juarez está quebrado, então ele não tem produto no estoque, né? Então não funciona essa técnica, essa ferramenta. Essa técnica, essa ferramenta que é mais adequada. Tá, dicas importantes. Então deixe bem claro como funciona a pré-venda para o seu cliente. Ok? Deixe bem claro. Tenha paciência, explique nos mínimos detalhes, se possível, redija algum papel, algum documento.
Porque a última coisa que você vai querer é que o seu cliente se sinta enganado. Pô, mas você não me falou isso, você não me falou desse detalhe. Gente, o nosso negócio é relacionamento, é confiança. Confiança é tudo. Transparência, você tem que deixar bem claro, tá? E como que funciona? Quais são as vantagens dele, que é VIP, para os demais clientes? Cumpra o que prometeu. Muito importante. Porque a confiança é algo que a gente demora muito tempo para conseguir. Mas rapidinho, ó, ela vira pó, estraga. Então, se você falou assim que na semana do dia tal, é só para clientes VIP, e se a pessoa comenta lá no seu Facebook que comprou um produto de você que você entregou naquela semana, como é que fica a sua palavra? Cumpra o que prometeu. Explique aos seus clientes, né, os seus outros clientes ordinários. Essa palavra ordinário é porque é igual comum, né? ok? É comum, tá na ordem do dia a dia, tá? Mas não no sentido pejorativo da palavra, tá? Fique bem claro isso. Os seus clientes comuns, você explica para ele como que funciona o VIP, tá? E como que ele faz, aqui eu já falei da entrega, né? Passa para frente. E você vai falar para os clientes que não são VIPs quais as vantagens de se tornar um VIP. Ok? Jamais use o dinheiro dos seus clientes na pré-venda. Então aqui eu vou ter que fazer uma pausa, tomar uma água. Isso é muito importante. Então precisa de muita atenção. Jamais use o dinheiro dos seus clientes na pré-venda para outros fins, a não ser comprar os produtos que eles lhe encomendaram. Lembra que eu falei da confiança, que é difícil construir, fácil de virar pó, virar areia, sair voando? Tá? Separe o dinheiro do capital de giro. A gente não tem essa mentalidade aqui no Brasil de separar o dinheiro do capital de giro, porque o dinheiro do capital de giro não é para eu gastar, é para eu reinvestir na empresa. Ele serve para o quê? Para eu comprar produtos. Okay? Tenha em mente que o que vai tocar o seu negócio nesse primeiro momento são as vendas, e como é um negócio de venda direta, e as vendas, essas primeiras vendas vão ser financiadas. Então aqui você tem um tipo de financiamento, mas você não vai no banco pegar dinheiro, ok? Que é a pior de todas, se você já está quebrado, se pegar dinheiro emprestado para você começar o negócio, é de longe a pior. Então quem vai financiar o seu negócio no começo? Seus clientes VIPs. Tá bom. Aí o cara está começando uma coisa, por exemplo, eu estou no negócio, eu tenho vários clientes. Eu consigo identificar aqueles que eu posso fazer essa abordagem do cliente VIP. Outra coisa eu estou começando, eu não tenho nenhum cliente. Da onde eu vou tirar esses clientes VIPs? Que não sabem nem com o que eu estou mexendo. Ok, aí vou fazer o que agora? Então tá. Ir na lista e falar que estou mexendo com uma coisa nova, que quer convidar algum para ser VIP? Ou que é a estratégia melhor nesse caso? Então tá. O cara está iniciando quebrado. Então tá, o Paulo perguntou que está iniciando do nada, quebrado, e ainda não tem uma lista de clientes. O pessoal nem está sabendo o que está mexendo. Qual que é a melhor estratégia para eu já começar com o cliente e já tornar ele VIP? É bem nessa linha que você falou. Então você chegar, você vai identificar as pessoas que têm potencial para comprar os produtos. A gente faz isso? A gente não julga as pessoas, mas classifica. Ok? Classificar não é julgar. Então você vai ver que tem pessoas que você classificou como para o negócio, outras para comprar os produtos, e outras que você vai fazer uma abordagem super indireta e tal. Então é isso, lista. Você vai começar a falar para as pessoas, mesmo porque se você não fala nada, não tem como as pessoas adivinhar que você está mexendo com isso. Você está fazendo o seu negócio, nem que você tem pré-venda. Então, de alguma forma, você tem que dar publicidade. Então, você vai identificar essas pessoas e falar, essas pessoas têm um potencial maior de se tornarem meus clientes. Então, você chegar e falar, estou começando um negócio novo agora, em paralelo. Esse negócio em paralelo é muito forte. Como é que você está começando um negócio em paralelo? Tal. E como esse negócio eu comecei agora, eu estou com um programa que ele é exclusivo. Cara, não é para todo mundo, e eu lembrei de você, tá? E eu vim aqui para conversar com você, aí você vai falar sobre a pré-venda. A primeira abordagem é a pré-venda, entendeu? Acho que é até mais fácil, porque você não tem cliente nenhum. Você está começando e é tudo, sabe, é tudo verdadeiro. Você está começando agora, você não tem dinheiro, é em paralelo, e eu estou desenvolvendo um programa para clientes exclusivos. Uau, bacana. Então é até mais fácil para quando você já tem um cliente. Quando você já tem os seus clientes fixos, você vai explicar o programa de pré-venda, você pode falar assim, estou confortável do jeito que eu estou. Pode ser que eles não enxerguem assim de imediato
essa vantagem. Mas aí vocês vão trabalhar com a sua criatividade. Agora, com um cliente novo, ele nem sabe o que você está fazendo, nem sabe o que é Junessa, se é GNC, se é Genessa, não sabe. Então, é muito mais fácil você abordar ele, entendeu? Não, já ouvi de tudo. Então, é muito mais fácil. Ok? E outra, geralmente esses primeiros clientes seus são pessoas, são o que a gente chama de contato quente, pessoas que confiam em você. Né? Vai falar, pô, o Paulinho não vai me dar o cano, ele não está me dando golpe e tal. Não sei o quê. Por exemplo, você pegar um contato frio e fazer isso de primeira. Você começou a dar contato frio, é mais difícil, com certeza. Com certeza. Agora, geralmente a gente começa com os contatos quentes, para experimentar os nossos produtos. Então tem uma probabilidade maior dele aderir a esse programa. Então é bem nessa linha mesmo, Paulo. É se explicar. É ser ao mesmo tempo transparente e verdadeiro. Tá? Não tem mágica, não tem. A estratégia é essa. Ok? Você vai explicar isso. Começando agora, nem produto tem, nem tem estoque, não sei o quê, mas eu tinha uma ideia louca, maluca. Cliente VIP. Você vai ser meu cliente VIP, velho. Você é meu parceiro. Pode comprar. Quanto você vai querer? Entendeu? Se você tiver liberdade para falar assim com a pessoa. A gente tem um treinamento que faz muito disso. Você lembra do tornar-se executivo em 48 horas? Você manda para as pessoas lá e fala assim, eu estou com uns kits aqui. Às vezes o produto nem chegou. Você está fazendo indiretamente uma pré-venda. Entendeu? Se possível, reinvista uma porcentagem. Então, a ideia é essa. Mas, como eu falei, não esgotem isso daqui, ok? Isso daqui não é broadcast. Né? É uma via de mão dupla. O conhecimento de vocês é muito importante. Mas a ideia que eu quero passar aqui nessa palestra é uma ideia, um pontapé inicial. Ok? Não se resume a isso. Lembre-se que isso daqui a gente está dando um zoom. Ok? Uma ferramenta. Eu trouxe uma ferramenta que foi de propósito. Eu trouxe uma para a gente dar o zoom nela e a gente começar a ter ideia, pipocar. Entendeu? Na hora de dormir, começar a se sonhar com alguma coisa. É de propósito isso, entendeu? Então, eu estou dando zoom, mas eu não estou limitando. Ok? Isso pode expandir muito, centenas de vezes, milhares de vezes. Então, se possível, reinvista uma porcentagem do seu lucro do seu próprio negócio, né, para que você tenha folgas, ok? E que você possa começar a criar um estoque mínimo. Se você começou a fazer pré-venda e começou a ter estoque, quer dizer que você está no caminho certo. Ok? Se você começou a fazer pré-venda e não tem estoque e está remarcando as entregas das pessoas que já compraram, quer dizer... Voltou. Então, no princípio, você vai ter 100% dos seus clientes no sistema de pré-venda. Mas com o tempo, a ideia é ter só 20%. Tá? São 20% dos seus clientes que dão 80%. É a regra de Pareto. Você vai implementar um processo desse, que é um processo que vai gastar seu tempo, para você implementar isso, para você fazer a execução, para você fazer o processo rodar direitinho. Você não vai, como eu falei, cliente VIP. Você não vai investir em todo mundo, você vai investir em quem tem maior potencial. Quem vai participar? São os meus melhores clientes com o passar do tempo. No começo eu ainda não tenho, vai ser 100%. Porque às vezes não compensa, o cara pré-venda de um sachê de eles. Gente, tem que pôr isso, não. O trabalho que você vai ter para fazer isso tudo, entendeu? Então, um sachê de eles na pré-venda, talvez, no meu modo de ver, seja interessante. Quem compra a linha Luminesce inteira, talvez seja muito interessante participar da pré-venda, ser cliente VIP. Então, seja criativo, né? Invente a sua estratégia, as suas ferramentas e o seu processo. Isso não se limita aqui. E essa é a primeira parte, que é especificamente sobre como empreender sem dinheiro, como empreender estando quebrado. A gente vai usar a estratégia de bootstrapping e a ferramenta que a gente vai usar é a pré-venda. Ok? Na pré-venda, o seu cliente tem que ver uma clara vantagem de participar. Você tem que ter vantagem. Porque se não tiver, ele vai falar, vou comprar no site eu parcelo. Não, vou esperar chegar. Então tem que ter uma clara vantagem. E usar a criatividade para isso. Alguma questão para a gente encerrar essa primeira parte aqui? Alguma dúvida? Não? Ok. MFR. O que significa MFR? Muito bom. MFR significa múltiplas fontes de renda. Aqui eu estou falando do paradigma da abundância. Ok? E é muito disso porque que a Cintia fala, ele é um empreendedor sério. É por dois motivos. Um, que eu não consigo ficar parado mesmo. Sempre que eu tenho uma ideia, eu tenho que pôr ela para funcionar. Não são todas que funcionam, mas a maioria funciona. Tá? E outra,
você está com um paradigma da abundância. Pensa só, gente, se o tempo ele é escasso, por que eu vou gastar todo o meu tempo numa única fonte de renda? Não é muito lógico. Pelo menos para mim parece ser muito lógico. Por que a gente está empreendendo aqui? Por que a gente está buscando algo a mais? Buscando uma renda extra? Buscando a realização de um sonho? Porque vocês já perceberam que, sabe, que tem que ter um algo a mais. Que seu tempo ele tem que ser melhor administrado. Que ele tem que render mais. Ok? As pessoas que estão aí, por exemplo, com o paradigma do emprego, o paradigma da escassez, elas acham que é só trocar o tempo por dinheiro. E isso só vale uma vez. Não, na verdade não. Na verdade isso vale várias vezes. Tá? Isso pode ser multiplicado. Quando você troca o seu tempo, Marco, eu troco lá 8 horas do meu dia por dinheiro, eu estou multiplicando, sabe, os meus possíveis ganhos por um. Porque eu só tenho hoje. Ok? Se eu já tenho, por exemplo, um sócio ou um empregado, estou multiplicando por 2. E por aí vai. Ok? Aqui no nosso negócio a gente vê o poder da rede. Né? A gente alavanca o nosso tempo. É alavancagem de tempo, não é alavancagem de pessoas. Sabe? Né? 1 hora minha trabalhada, mais 1 hora de cada um das pessoas da rede, vão dar, sei lá, 200 horas por dia. Né? Que ser humano consegue trabalhar 200 horas? Então é alavancagem de tempo. O seu tempo, a sua 1 hora ela pode render muito mais, e muito mais. Com certeza, isso daí não tem fim. Por isso que é o paradigma da abundância. Então, não significa você trabalhar mais. De maneira alguma. Não é trabalhar mais. Nessa época lá que eu tinha essa dívida lá, com os 10 cartões de crédito, os 2 bancos, eu trabalhava muito. Eu trabalhava 14, 16 horas por dia, final de semana, Natal, Ano Novo, e não necessariamente ganhava mais. Então, não é trabalhar mais. Significa que você vai ter diversas fontes de renda. Tá? Então, como que você pode trabalhar com isso? Né? Como que eu faço para trabalhar? Então, eu identifico a necessidade que as pessoas têm e ofereço uma solução. Ok? Se a pessoa tem dificuldade na questão de finanças pessoais, eu ofereço a solução. Está aqui meu e-book. Olha, eu escrevi para você. Ok? Ofereça para as pessoas as respostas que elas procuram. Hoje, eu não sei se vocês percebem, as pessoas, apesar de o tempo ser o mesmo, né, as pessoas reclamam que tem cada vez menos tempo. A exigência do mundo moderno é muito maior. Okay? Então as pessoas estão dispostas, não são dispostas, mas estão altamente motivadas a pagar qualquer quantia de dinheiro para que você ensine elas a ter um ganho de aprendizado. Ok? Se você fala assim, eu não vou falar o nome, tá? Eu vou frequentar uma escola de inglês tradicional. Lá são 3 módulos. Qual é que eu fiz? 3 módulos. Cada módulo são 2 anos. Em 6 anos, você está apto a fazer uma prova internacional, ok? De proficiência linguística. Você chega uma pessoa e fala assim, eu te ensino inglês em 2 meses. Você estaria disposto a pagar mais para o cara do que em 6 anos? Então, justamente, esse é o mundo que a gente vive. Né? As empresas, os negócios, a vida moderna exige cada vez mais das pessoas. Elas estão dispostas a pagar por quem não quer ensinar elas a ter um ganho de aprendizado. Ir mais rápido de um lugar para o outro. Você falou, eu estava conversando outro dia, às vezes as pessoas vão pagar muito mais só porque você reuniu informação de alguma coisa e montou um manualzinho assim, tá tudo na internet. Mas também vai custar 5 anos de você picar uma mão e já entregar o produto picadinho. As pessoas falam, tem muita informação e tem pouco de preguiça, um pouco da tal da falta de tempo para reunir. Então, uma pessoa que faz isso, diminui um pouquinho o seu trabalho. Isso a gente estava conversando, porque falando assim, cada um de nós tem a capacidade de agir em algum ponto nesse sentido. Cada um de nós aqui é bom em algo, tem algum talento que você pode usar para facilitar a vida de alguém, por exemplo, fazendo isso, um manualzinho que você vai colocar para vender e vai gerar uma fonte de renda passiva. Porque são múltiplas fontes, não é de renda ativa que você está falando. Múltiplas fontes de renda passiva. Justamente. Ele falou, chegar em casa e começar a pensar, o que eu poderia fazer? Ele falou isso muito comigo, você gosta de escrever. Você gosta de isso, você não escreveu nada. Você tem um livro seu sobre vários assuntos já rodando na internet que você teve o trabalho de fazer, uma vez o trabalho. Estaria. É um talento que você tem que você não aproveitou. E todo mundo tem alguma coisa que
ainda não foi transformado numa fonte de renda passiva, mas poderia ser. É verdade. E a ideia é essa, fonte de renda passiva. É que não falei no primeiro parágrafo, não é trabalhar mais, é ganhar mais. E é isso mesmo. Por exemplo, eu sou engenheiro, cara, eu escrevi um e-book. Quem que tem mais habilidade para escrever livros ou e-books do que uma pessoa que conhece profundamente a língua portuguesa? Eu, com certeza, seria o último. Entendeu? Então é isso. Às vezes uma pesquisa, organizar informações, né? Você já tem informação, mas as pessoas não querem ter trabalho. Mas porque elas estão sentindo que elas já estão sufocadas. Elas querem ter resultado. E quem é que vai fornecer o resultado? Você. Ok? Nós. Então, essa introdução eu tirei lá do prefácio do livro Mensageiro Milionário. E é isso, a sua história de vida, o seu conhecimento, a sua mensagem. Às vezes você está entregando uma mensagem para as pessoas. Às vezes não. Todos nós precisamos entregar a nossa mensagem. Quando a gente não fala para o mundo, aqui nós vivemos, a gente costuma ter aquela sensação de que a vida não tem sentido, não encontrei meu propósito. Todo mundo tem uma mensagem. E é o nosso dever entregar essa mensagem para o mundo. Então a mensagem, o que você aprendeu com a experiência e quer compartilhar com o mundo, tem maior importância e valor de mercado do que vocês imaginam. Por exemplo, essa palestra aqui foi fruto de uma conversa que eu tive com a Cíntia. Falei, por que eu falei assim, dentro da minha expertise eu posso oferecer alguma coisa de valor para as pessoas? Falei, por que você precisa aprender a quebrar e tal? Falei, um bom tema, desafio. Então é isso. Né? Então você está no mundo para fazer diferença. E o melhor modo de fazer isso é usando o seu conhecimento, a sua experiência sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, sobre qualquer setor. Se você é bom em alguma coisa, eu tenho certeza que tem alguém procurando alguma coisa e vai querer aconselhar com você. Para assim e pensa, por que as pessoas me chamam? Por que as pessoas me ligam? Marco, eu sei que você entende disso. Eu quero conversar com você. Você quer conversar comigo? Porque comecem a prestar atenção nisso. Por que as pessoas estão te chamando? Por que elas gostam de conversar com você? Eu gosto de conversar fiado. Eu gosto de conversar fiado. Vocês acham que isso dá dinheiro ou não dá? Com certeza, cara. Eu conheci pessoalmente 2 caras que gostavam de conversar fiado. E um dia chegou e falou para o outro assim, gente, a gente tem que pôr essas conversas nossas na internet. Alguém tem que ouvir isso. Eles fizeram isso, fizeram podcast. E que é o pessoal do Nerd Rico. Entendeu? E qualquer mensagem, habilidade que você tiver, tem alguém, parem para pensar e vejam. As pessoas me procuram por quê? Por que elas estão me procurando? Se for para pedir dinheiro, pode ser que elas pensem que você é uma pessoa que tem muito dinheiro, que é próspera, que não sei o quê, pelo menos aparenta isso. Okay? Se for para pedir emprego, então elas veem em você uma referência de um empresário, alguma coisa assim. E é isso. Né? Para que você vai usar esse conhecimento? Para ajudar as pessoas a obterem êxito. E ponto final. Né? Você já viu o livro lá do Napoleão Hill? Quem pensa enriquece? Tem um capítulo inteiro falando assim, ajuda as pessoas a obterem êxito, elas vão te dar dinheiro. No nosso negócio você fala assim, quanto mais pessoas você ajudar a pagar a dívida delas, as contas delas, as suas contas somem. E é justamente isso. E a gente às vezes não tem a noção de que esse potencial que a gente tem é para estar subutilizado. E não é só a questão humana, do desenvolvimento humano, mas até financeira mesmo. E aqui a gente está falando de finanças, de dinheiro. Como que isso pode gerar dinheiro? Okay? Não é uma coisa que você vai ficar neurótico, fanático. Mas é como eu falei, às vezes eu tenho uma ideia, eu anoto, e eu tento implementar essa ideia para ver se ela vai dar certo, se ela vai dar retorno financeiro. E muitas das vezes aconteceu, foi isso. Mesmo sem saber nada, ter nenhuma expertise no mercado, mas eu resolvi implementar, e às vezes não tinha ninguém querendo implementar aquilo, e funcionou. Tá? Então, próximo. Então você vai identificar as necessidades e faça o trabalho que as outras pessoas não querem fazer, que o Cacíntia falou. As pessoas querem ter um manual, mas não querem pesquisar. As pessoas querem ir no Trivago. Lembra? Trivago busca centenas de sites na internet para encontrar o seu hotel pelo melhor preço. Justamente, as pessoas não querem ficar pesquisando dezenas de sites para encontrar o querem o Trivago. E com certeza o pessoal do Trivago monetiza. Monetiza é uma linguagem que a gente usa na internet para falar que a gente transforma aquele serviço, conhecimento, expertise em dinheiro. Okay? Porque vem de money em inglês. Que é dinheiro. Mas é isso, então eles monetizam muito, com certeza. Né? Vendo uma ideia para quem tem dinheiro. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Talvez vocês não tenham noção disso.
Tem muita gente que tem dinheiro aí fora e não sabe o que fazer com o dinheiro. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Muita gente tem. E às vezes você tem uma ideia que pode ser lucrativa. E basta você contar para a pessoa e ela quer investir em você. Por exemplo, tem muita gente que quer, sei lá, investir, vamos supor, no nosso negócio. A pessoa ela quer investir construindo redes. Vamos supor assim, construindo redes. Ok? Mas ela tem o dinheiro. E às vezes ela tem um espaço, ela tem, sabe? Tipo assim, esse espaço aqui, por exemplo, se fosse a gente se fosse eu no caso, para locar um espaço desse, talvez eu não tivesse condições, talvez essa palestra não funcionasse. Mas alguém tinha um espaço. Eu quero agradecer muito as pessoas que tinham espaço e proporcionou isso. Então tem muita gente que tem dinheiro e não sabe como gastar esse dinheiro. E você às vezes tem a ideia. Ajude essas pessoas a se tornarem felizes. Tá? Por exemplo, tem um exemplo da Érico Rocha. Antes ele mexia com imóveis de leilão. E ele viu um super imóvel que ele queria comprar, mas não tinha dinheiro. Então ele ligou para a pessoa que sabia que tinha dinheiro. Ele falou, gente, é batata, eu vou comprar esse imóvel, nós vamos ter lucro. Você fica com 60%, eu fico com 40%. O cara fez, rindo. Ok? Então estude algo que as pessoas precisam, mas que não gostam de estudar. Aprenda sobre este algo e depois venda as informações. Mas aí tem uma coisa importante. A ideia é você estudar algo que você goste. Ok? Se você não gosta de, por exemplo, estudar como matar rinocerontes para que ele sofra menos, para você pegar o chifre dele, que é uma coisa ruim, se você não gosta disso, não estude isso. Ok? Ah, não, me falaram que fazer estudos no setor funerário é bom. Se você não gosta disso, não vai fazer isso. Isso vai te deixar doente. Ok? Pode ser que dê muito dinheiro, mas tem que ser uma coisa que você gosta de fazer. A princípio de... A gente está aqui por dinheiro, mas é muito mais por prazer. Ok? Porque se você não tiver prazer, na hora que você gastar esse dinheiro, muito provavelmente você não vai sentir aquela recompensa do seu trabalho bem feito. Tá? Então as pessoas elas não querem ter o trabalho de estudar. A maioria delas. A grande maioria. Mas elas querem ter as respostas. Realmente é a enciclopédia Barça. Você na biblioteca para estudar, elas querem ter as respostas. Outra, se você tem uma ideia, anote. Tá? Antes de 5 segundos, algo para fazer, faça em 5 segundos. Mas não confie só na sua mente. Ok? E eu anoto qualquer frente pode estar. Sim, como por exemplo, igual, eu já tive algumas ideias de investir com receio dela. Eu tenho certeza que as pessoas vão começar a ligar para você de lugares que você nem imaginou para te perguntar como que funciona isso. Pode ser uma estratégia para você se proteger. Agora, se não tiver essa restrição, se o seu medo for apenas um instinto, expõe a ideia. Ok? Agora, realmente, não tem essa possibilidade. Você passa o mão na boca da pessoa. Curiosidade. Quem estava aqui na hora que a gente estava testando os slides? Tinham poucas pessoas. Marcelo estava, a Marcia também. Aí teve uma hora que a Aline passou o slide e passou por cima. Eu falei, não. Por quê? Porque a surpresa é que é bom. Okay? Se a pessoa já vê tudo de cara, foi isso que ele falou, mas se eu expor a minha teoria e a técnica que eu usei de cara no artigo, as pessoas vão copiar. Mas você não exponha tudo, mostra um gráfico, mostra o resultado, mas não ponte para o lugar, deixa as pessoas terem curiosidade. A questão do robô, que a gente falou, eu faço robô para fazer operações automáticas no mercado financeiro. Eu faço robô. Aí daqui a pouco tem gente que manda mensagem do Acre, Paraná, de lugares que eu nem imagino, fora do Brasil, por causa do robô. Entendeu? Isso vai acontecer. Se você expor sua ideia, as pessoas vão começar a te procurar. Elas acham seu contato. Porque quem quer, vai atrás. Então, você tem essa ideia, eu tenho um investidor. Né? Então, expõe a ideia. Se não tiver perigo, expõe tudo, joga de uma vez. Porque a pessoa vai esbugalhar o eu e vai falar, nossa, isso vai funcionar. E vai funcionar, com certeza. Porque você esbarrou na barreira do capital. Mas se tem a possibilidade de a pessoa copiar a sua ideia, implementar, porque ela tem dinheiro, ela vai implementar mais rápido, então use mecanismos para se precaver. Publica alguma ideia, publicar é muito bom. Né? Publique falando da sua ideia. A gente estava falando sobre isso, né, Lívia? Sobre músicas. Minha mãe é compositora e dá trabalho registrar a música, tá? Levar para partitura e tal. Aí alguém explicou com ela. Escreve a música, cifra, faz uma partitura do jeito que
você consegue. Manda pelo correio para você mesmo e deixa essa carta guardada lá, com a data lá, fechado. De que a primeira vez que apareceu isso na vida foi naquele envelope. Você explicando como é que é a música naquela data. Então, assim, já pensando, né, a advogada já pensando no processo, né? Como você iria mostrar que aquilo é seu. Qualquer coisa, escreve isso dentro, manda pelo correio para você mesmo e não abre. Não deixa ele lacrado. Se alguém falar, ó, pois no dia 5 de maio de 2000 fui eu que falei isso, tá aqui. Qualquer coisa desse tipo. Assim. Dê publicidade. Esse caso é a publicidade um pouco esse caso é uma publicidade um pouco secreta. No meu caso, no caso de música, não tem como, né? Mas no meu caso, que é uma área técnica, eu sou engenheiro, essa pessoa também trabalha com eletricidade, não sei o quê, tem como na área técnica eu não entregar tudo. Sim. Ok? Aí eu dei publicidade. Se lá na frente alguém querer registrar essa patente, fala, ó, o primeiro que não fui eu. Olha, inclusive na revista técnica da área. Olha aqui o meu nome aqui. Tá? Então é isso. Agora, se realmente tiver possibilidade, você vai se proteger. Procurar mecanismos para isso. É realmente difícil, é complicado registrar patente, demora um tempão, gasta dinheiro, mas às vezes esse é o processo que você vai ter que fazer. Agora, Obrigado. Tem uma coisa legal sobre isso aí, e isso é um pouco de paranoia também. Eu tenho disso também. Então, rola essa paranoia mesmo, é mais um instinto, porque a gente entende assim, a ideia é boa, o que impede ele de me descartar? De ficar com tudo para ele. Exatamente. Mas a verdade é que ninguém é tão bom para executar algo do que aquele que criou aquilo, aquele que desenvolveu, que da onde surgiu. E o verdadeiro empreendedor, a pessoa que realmente sabe onde foi o dinheiro dela, ela sabe que é melhor pôr na origem, naquele cara que é o que criou aquilo, ele é o melhor. Ele pode ser para o negócio, e aí esse cara tem essa expertise, tem uma equipe, etc. Você vê muito isso naquele programa Shark Tank, né? Os caras não saem roubando ideias do povo, mas até porque não querem ter aquele trabalho. Quem vai ter o trabalho é quem criou a ideia. Mas tem isso mesmo, a maioria das vezes, eu acho que vale muito essa pergunta que o Marco colocou. Tem fundamento, porque normalmente é paranoia nossa, entendeu? Flávio Augusto ele fala o seguinte, tem Quem tem tão pouco, tirar aqui. Às vezes eu acompanho alguns podcasts do Flávio Augusto, que é cara da WhatsApp, construiu um estádio lá nos Estados Unidos, dono do time lá do Orlando. Então é o seguinte, tem um podcast que fala assim, você está com medo de falar sua ideia para os outros? Não tem medo não, abre o bocão mesmo, fala mesmo. E fala que eu sei que é o cara que vai fazer, entendeu? Mas tudo tem que ser balanceado. Tá? E muitas das vezes, isso acontece comigo também, muitas das vezes é só o medo mesmo, é só o instinto, é só o sentimento. Não tem possibilidade daquela pessoa fazer aquilo, entendeu? E às vezes não tem nenhum interesse. Ela fala, eu quero ganhar dinheiro, eu não quero ter trabalho. Não vale dizer que está cheio de gente com dinheiro querendo investir em alguma coisa, mas eu não quero ter trabalho. Tem que saber também o processo de como fazer, como vai funcionar. Você vai pôr na bandeja isso. A primeira questão é, esse medo tem fundamento? Não. Posso falar? Tem. Então vou me precaver. Vou me precaver com os mecanismos que eu tenho. E às vezes, no extremo, esse é o mais extremo, tá? É registrar a patente, gastar um dinheirão, não sei o quê, sem ter a certeza de que você vai ter um retorno disso. Mas às vezes é o extremo. Tá? Mas acontece, mas isso, quem vai fazer essa avaliação é você, é subjetivo. Não tem como te falar, fale 100%. Aí você fala, amanhã eu quero que eu fiz, você já marca, eu vou te matar. Eu vou quebrar o seu pescoço. Ela, não, você tem que fazer essa avaliação, não tem jeito. Então tá, no mundo físico, como que eu faço isso? Como que eu implemento as múltiplas fontes de renda? Como que eu uso a minha expertise para ajudar as pessoas e de quebra ganhar um din-din com isso? Eu posso publicar livros, ok? Eu posso organizar uma apostila, eu posso dar treinamentos, eu posso dar palestras. Palestras não é contra-intuitivo, eu estou gastando meu tempo para ganhar dinheiro. Mas pensa só comigo. Faz de conta que você é um professor de inglês, ok? E você tem essa técnica revolucionária de ensinar inglês em 2 meses. O que é mais vantajoso? Você ter um aluno de aula particular ou você estar em frente ao palco com 600 pessoas que querem te ouvir, dando uma palestra disso? Então, a palestra pode ser que você multiplique. Pode ser não, com certeza. Se você executar bem, vai multiplicar o seu tempo.
Porque em vez de você dar 1 hora do seu tempo a uma pessoa, você já pega 600 uma vez, você multiplica o seu tempo por 600, entendeu? Formação, se você tem, por exemplo, se você é formador, certificado, ele tem hora que ele cai e tenta reconectar. Tá, volte, fica aí. Então pode ser que você crie um curso, ok? Cria uma sala de aula e tal, e você ganha dinheiro com isso. Às vezes você é um Master Coach, você vai se certificar coach. Por exemplo, eu sou um coach. Eu não posso certificar outro coach, eu teria que fazer outro curso, Master Coach. Entendeu? Tá. E você pode fazer marketing de relacionamento. Todo mundo fala que marketing de relacionamento é bom, gente. Você acha que esse pessoal está errado? É claro que não. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de alavancar o nosso tempo. Ok? Principalmente quando você faz rede. Você está alavancando o seu tempo. Quando você está na venda direta, você está multiplicando por 1. E quando você está na rede, você está alavancando, multiplicando por 10, 100 mil. Outra coisa, a capital. Eu vou só dar uma introdução disso, depois lá na frente eu vou falar. Esse trem de você ter dinheiro, de você ganhar dinheiro, é assim que funciona. Mais ou menos assim, tá? Mas tem uma coisa que eu vou te falar que não funciona, é você não ter dinheiro e querer ganhar dinheiro. Se você está multiplicando o seu capital, se você não tem nenhuma ferramenta para ter nenhum capital, seu capital é 0, ok? 0 vezes qualquer coisa é 0. Então algum tipo de capital você tem que ter, algum tipo de financiamento você tem que ter. Ok? Então não é só o dinheiro que gera o dinheiro, mas também se você não tem nada, você tem 0, você pode ter certeza que não vai sair do 0. 0 elevado à enésima potência. 0. 0 elevado ao infinito, quem sabe? Não. 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 Não? Isso daí é um paradoxo matemático. Não dá para você saber quanto é 0 elevado ao infinito. Claro que dá. A regra é 0 elevado a qualquer ponto. Só que o infinito é infinito, é uma tendência, né? Só fechando o parênteses, dividir a visão de sucesso, eu tenho na minha família, para mim isso é um requisito de sucesso. Às vezes a gente tem que se policiar para olhar isso. Então não online, e-books, e às vezes é uma coisa tão simples quanto ligar o gravador do seu celular. Tá? Videoaulas, palestras gravadas, cursos online. Olha que legal, você deu a palestra para 600 pessoas, gravou aquele negócio e ainda vende o DVD da palestra. Ok? E coloque tudo no piloto automático. A ideia não é ter mais trabalho, mas ter mais renda. Então, você vai gastar um tempo para você criar esse seu pacote de informação e depois que você criou, aquilo vai ter que te gerar renda de modo automático, sem você ter interferindo e tal, sem que você ter que estar refazendo o trabalho, sem ter retrabalho. Tá, respostas às perguntas. Marco, quantas fontes de renda você acha que uma pessoa deve ter? Ok. Quantas fontes de renda uma pessoa deve ter? Eu posso falar a minha opinião, eu posso falar o que eu ouvi dos especialistas aí. Ok? Entre 7 a 10 fontes de renda. Ok? Para você não ter que trabalhar nunca mais. Essa opinião é a especialista? Essa minha que é congruente com os especialistas. Ok? 7 a 10 fontes de renda passivas. Se você não trabalha nunca mais, seu filho, seu neto e tal, se você fizer direito as coisas, acabou. Né? É sempre entrando mais e cada vez mais. Tá, por que não mais do que isso? Ok, se você consegue, manda bala. É o número, isso é o mínimo. É o número ideal, o mínimo. Ah, mas eu tenho uma. Se você tiver 2 a partir de agora, você já aumentou em 100%. Ok? Mas defina uma meta. Ah, eu quero ter 7, eu quero ter 10, eu quero ter 100. Eu não conheço alguém que tem assim. Mas tem um cara que chama Richard Branson. E esse cara, ele tem... A última vez que fizeram a contagem, já tinha 400 empresas. Esse cara tem 400 fontes de renda, velho. E foi o cara que falou assim, se alguém te chamar para um negócio que você não entende, mas que o cara tá falando que esse negócio vai bombar, não pense 2 vezes e segue esse cara. Entendeu? Richard Branson, a última vez, o dono da Virgin, tinha 400 empresas, 400 empreendimentos. Esse cara é ele. Sei lá, não sei se ele é o maior, mas ele quis explorar assim, ele fez a pergunta, por que não mais que 10, né? Com certeza ele fez essa pergunta. Aí quando ele chegou em 100, por que não mais que 100, né? Por que não mais que 100? Pergunta é, como controlar as 400 em 24 horas por dia? Aí é o piloto automático, ok? Não é você. Se eu sou o dono de uma multinacional, eu sou o dono, mas eu tenho o presidente da empresa, né? Eu tenho os diretores, eu tenho os gerentes e tal. Não é você mais. Chega um ponto que você tem que sair do processo. Isso se for uma empresa física, normal. Você tem que sair do processo. Agora, na online,
Você acabou de fazer, você já saiu do processo. Você deixou lá, o pau está quebrando. Book na Amazon, você acabou de publicar e está lá, o pau está quebrando. Então você tem que sair do processo. Ok? Por que dentro do seu julgamento seria as 7 principais fontes de rendas hoje? 7 principais é complicado eu falar, ok? Porque isso daí vai da pessoa. Então, as essenciais, as que não se pode faltar. Não pode faltar? É uma coisa assim. Tá, tranquilo. Uma fonte de renda, você tem que ter uma fonte de renda de um capital que gera juros compostos. Essencial, tem que ter. Ok? Essa você tem que ter. Exemplo, tá? Você tem que ter algo que você... Dá um exemplo. Juros compostos? Qualquer coisa. Tesouro direto? Tesouro direto. Sei lá, tem gente que não consegue fazer juro composto com imóveis, fundos imobiliários. Depende da sua imaginação. A gente pensa que juro composto é só aqueles tradicionais, né? Poupança, tesouro direto, não sei o quê, mas o juro composto é qualquer coisa que você multiplica o seu capital e que essa multiplicação, ela soma de novo o seu capital e multiplica de novo. Então, não tem limite. Tem renda fixa, renda variável, não sei o quê. Você tem que ter, cara. Isso daí, o mais básico, exemplo de tesouro direto. Básico do básico. Tem gente que, os especialistas financeiros não gostam muito de falar de poupança, porque a poupança perde com inflação, não sei o quê. Mas, tipo assim, isso daí seria o mais básico do básico. É alguma coisa, entendeu? Você tem que ter os juros compostos, com certeza, alavancando, o seu dinheiro trabalhando por você 24 horas por dia, e quando você passar do patamar de 10 a 20 anos, aquele trem vai explodir. Massa crítica. Não sei quem deu o Gustavo Cerbasi, o conceito de massa crítica, que é muito bom. Então, na hora que chegar na massa crítica, vai explodir. Vai demorar, mas vai explodir. Você tem que ter esse investimento, juros compostos. Você tem que ter alguma coisa na sua expertise, você tem que se posicionar. Ok? Eu recomendaria multinível, que a gente já está. Outra coisa, se você tiver a possibilidade de ser sócio, ok? De participar de fundos, bons fundos, não fundos porqueiros, ok? É muito interessante. Aí já foram o quê? 5? Ações? Peraí. Ações é renda variável. Tá? Você pode pôr ações aí também. Renda variável. Renda variável. Mas sobre isso você falou muito bem direitinho, né? A regra do jogo tem que estar muito... A regra do jogo tem que estar clara, justamente. Pensa só, você vai jogar futebol, ok? Aí você não sabe da regra do jogo. Aí você vai sair com a bola. Aí você acha que qualquer lado é isso. Aí você vai começar a correr para trás e ver que seus adversários estão afastando de você. Aí tá todo mundo com a mão na cabeça, você vai, chuta e faz o gol. Adivinha o que aconteceu? Você fez o gol contra, cara. Você não sabia da regra, era pro outro lado. Isso então, a gente vê muito no negócio também. As pessoas mais talentosas ou com mais potencial, mas por falta de estratégia, de conhecer a regra. Se você é o melhor corredor e você queimou a largada, por causa da regra você perdeu. Muitas então, vezes, por exemplo, se você investir, tem que saber. Tem que estudar. Eu não vou falar lá na frente, mas tem que estudar, cara. Você tem que saber. Você tem que tornar um especialista. Sabe por quê? Porque na sua vida financeira, você não vai deixar o gerente do seu banco apitar. Você não vai deixar o gerente do seu banco definir seu destino financeiro. Você não vai deixar o seu patrão definir. Quem define o seu destino financeiro é você. E para você conseguir fazer isso, você tem que ter elementos. E para você ter elementos para fazer isso, você tem que estudar. É vivencial. Não tem como eu te falar, invista em tal coisa, porque essa tal coisa para mim pode ser ótima, mas para você pode ser um pesadelo. Ok? Robert Kiyosaki fala, invista em imóveis. Imóveis, de verdade, tá? Eu não gosto de imóveis. Cara, eu tenho certeza que se eu fosse fazer um negócio desse, eu ia tomar prejuízo. Porque é assim, o negócio, ele tem uma coisa que chama entropia. Ok? O sucesso, ele deixa rastro. O sucesso não é por acaso. Então, no mercado financeiro, você tem entropia. A entropia é o seguinte: se você chegar lá, sem saber nada, e jogar no aleatório, ok? Joga no aleatório, joga na sorte, o resultado vai ser sempre negativo. Sempre. Você só ganha dinheiro se você souber o que você está fazendo. Não tem como você, por exemplo, vou comprar ações da empresa. Qualquer uma escolher aqui. Você vai perder. Tem certeza. Pode ser da melhor empresa. Você vai perder. Porque tem um momento, tem estratégia. Você quer fazer o que com ações? Você quer fazer um hedge? Você quer garantir um dinheiro no longo prazo? Você quer fazer um trade, comprar e vender? Você quer ter dividendo? Você quer tá pensando em fusões? Como as empresas podem se fundir lá na frente? Depende da sua estratégia.
Ok? Depende. Então, se você fizer algo aleatório no mercado financeiro, é perda. Ok? Só a última pergunta. Tem alguém novo aqui, né? De marketing aqui? Não. Algum convidado? Não, né? A sua palestra é muito boa, mas só que é o seguinte, quando nós entramos para dentro do marketing multinível, a gente entra focado e acaba que passa-se ali 2, 3, 4 anos e a pessoa perdeu esse tempo. Né? Basicamente, vou dizer que perdeu esse tempo, ele não teve sucesso, mas ele perdeu o tempo. Né? Na sua opinião, a pessoa deve desenvolver essas outras atividades em paralelo com o marketing multinível ou ela deve obter resultado do marketing multinível para depois começar a desenvolver outras atividades? Na minha opinião, é paralelo. É o que eu faço. É por isso que eu não consigo ficar parado. E é o que eu vejo que as pessoas de sucesso fazem. Marketing de nível, você vai dedicar, mas você pode fazer isso em paralelo. Ok? Tipo assim, depende da sua estratégia. Se você quiser fazer isso, mas eu recomendo para tudo em paralelo. Tudo. Gente, se o seu tempo é escasso, quanto mais. Por exemplo, vamos pensar numa rede, ok? Se você tem uma rede pequena, você joga no rio, você pega poucos peixes. Se tem uma rede grandona, você joga no rio, você pega muitos peixes. Mas você tem que dosar isso para quê? Você não crie tantos esforços iniciais, porque o esforço é só inicial, a ponto de prejudicar o seu desempenho na sua tarefa principal. Okay? Mas a minha opinião é que você deve fazer para ontem. Para ontem. Ok? Tranquilamente. Desenvolver em paralelo, tudo. Paralelo com o seu emprego, em paralelo com o multinível, em paralelo com tudo. Aí já entraria já um outro treinamento que seria gerenciamento de tempo. Isso daí é importante. Disciplina, paciência, ok? São essas virtudes. Virtude é quando você nasce com ela, ou habilidade quando você desenvolve, você precisa. Principalmente no mercado financeiro. Grupos de pessoas também que se juntam assim. Cada um fica especialista num assunto e todos investem de acordo com o que... É o poder do grupo, vocês não têm ideia. Eu também sou programador. Okay? Então, eu não sei tudo sobre a linguagem que eu programo. E quando eu quero uma resposta, eu vou no grupo dos caras que fazem a mesma coisa. Sempre tem a resposta. A contribuição individual de cada um no final dá poder ao grupo. É muito maior do que a simples somatória, é muito maior. Vocês não têm ideia do poder do grupo. Então, por isso que eles falam que você é a média das 5 pessoas que vocês mais amam, porque o grupo tem um poder violento. Então, você pode fazer essa estratégia. Está num grupo de pessoas que estão empreendendo, cada uma numa área diferente. Ok, sem problemas. Inclusive, você pode ter insights. Entendeu? E pode pegar... Você já vai pegar a experiência do cara que é especialista. O poder do grupo é importante. Isso que a Cíntia falou, muito importante. Ok? As pessoas com quem você discute finanças, elas têm um impacto grande, não definitivo, ok? Mas tem um impacto grande como essa sua vida financeira para frente. Acredito que uma coisa que pega muito, pegando essa abordagem que ele trouxe ali, aí eu fiquei lá 3, 4 anos no negócio e perdi tempo. Uhum. Eu acho que acontece muito nesse caso, igual acontece com essa coisa de eu vou investir o meu tempo em diversas coisas ao mesmo tempo, além do óbvio, né? Gerenciar tempo, ter disciplina e tal, acho que o principal fator nesses casos é que a gente pega para fazer, principalmente no marketing de rede, pega para fazer. Não estou falando da pessoa que entrou e não fez o que tinha que ser feito e se iludiu. Não, estou falando de quem pegou para fazer. O grande problema que acontece aqui nesse caso, na indústria do marketing de rede, eu vejo que eu tinha isso comigo, por exemplo. Tem 1 ano e pouco que eu estou com isso. A gente acaba ficando muito bom em certas coisas, entendendo muito como é que funciona o jogo. Mas principalmente no começo, a gente perde esse tempo porque não há uma clareza de onde concentrar os esforços. Né? Por exemplo, se eu quiser investir em 5 coisas ao mesmo tempo, eu perco muito tempo no processo de transição de uma coisa para outra por não saber exatamente o que fazer. É igual aquela história do organiza o seu dia seguinte na noite anterior, ou organiza a sua semana no fim de semana. Quando você inicia sem essa organização, você pode ver que não foi produtivo. Né? É a mesma coisa que acontece. Eu passei, por exemplo, no último ano no marketing de rede, aprendi demais, sabe? Sou excelente em várias coisas, mas não tive o olho na bola, porque não sabia, não tinha a clareza
de onde concentrar, em que momento concentrar. Eu acho que esse é o grande problema, que se perde muito tempo demorando a identificar isso. Né? Eliminar as distrações não é simplesmente eliminar as distrações, é saber exatamente o que fazer com foco. E a gente não costuma saber. A gente recebe treinamento sobre o que fazer e como fazer, mas isso na verdade... Ninguém juntou tudo e falou na verdade não é claro. Faça isso primeiro, faça isso em seguida. Assim que você medir essa situação, você já pode fazer isso. Esse termômetro. Você pode isso é uma coisa que eu identifiquei, que fez a diferença para eu não conseguir avançar. Por exemplo, eu sou incrivelmente bom em vendas. Minha taxa, eu estava olhando outro dia, de conversão de venda, é maior do que 90%. Mas eu sou péssimo em conseguir fazer revenda, porque eu me perco no caos de quantidade de clientes. Entendeu? Então, eu identifiquei, só depois que eu tive... Aí eu identifiquei. Depois eu tive a clareza e tive que me forçar, porque eu sou ruim de ter paciência, né, de ter calma, não consigo ficar parado nem para parar e fazer aquilo que tem que ser feito. Depois que eu consegui identificar e falar, não, tem que fazer isso primeiro, controlar a ansiedade e fazer na ordem, mesmo enxergando o passo do 10, fazer o 1, depois o 2, e esperar a hora do 10 chegar, foi que eu consegui acertar, organizar as minhas coisas. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Eu acredito que essa seja o grande problema de mexer com mais de uma coisa. Ter alguém que te mentorize a fazer isso. Te trate como empregado, faça isso. Agora faça aquilo. E assim você vai ver que dá certo. Porque a gente não tem isso. É o que você falou. É um canto da sereia também, essa coisa do marketing de rede, dizer que você não tem aluguel, você não tem contador, você não tem funcionário, mas na verdade você tem, só que você é tudo isso. Né? E a gente não está acostumado a ser tudo isso. E acho que é isso que pega. E é por isso que muita gente entra, dos que pegam para fazer, e passam 3, 4 anos sem realmente explodir. Porque são pessoas que sabem o que fazer, mas não têm a clareza. Sim. É isso que pega. Então, eu gostaria... Perfeita a sua colocação. Não sei se o pessoal pegou tudo e eu não vou conseguir repetir tudo. Mas, não, eu quero falar alguns pontos. Complementar, ok? Primeiro, que meu colega falou, você fala que perdeu tempo, mas você está desenvolvendo habilidades. Realmente é difícil você gerenciar isso, porque a gente nunca fez isso, é uma coisa nova, diferente. A gente está no paradigma do empregado. Alguém falando o tempo todo o que a gente tem que fazer. É muito fácil você não ter clareza. Principalmente se você está fazendo diversos processos ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente não está acostumado a parar para pensar no rumo da nossa vida. Sabe que a música deixa a vida me levar, a vida leva eu? A vida geralmente vai te levar para um lugar onde você não quer. Entendeu? Eu vejo isso muito na nossa sociedade, que é a falta do planejamento, do plano, definir as metas. É o básico do básico, ok? Porque se você não sabe aonde você quer ir, qualquer rumo vale a pena, qualquer rumo é certo. Então você tem que ter essa clareza. Não é como que você... você tem que ter essa clareza, então qual a culpa toda de você? Mas não. Eu entendo, porque eu já passei por esse processo. É difícil a gente ter clareza porque a gente não para tomar consciência do nosso interior. Do que a gente quer para a nossa vida. Ok? É por causa do processo, essa sociedade. É assim. As pessoas não estão falando com cada vez menos tempo. Mas eu falo, não, você tem que parar, tira um dia para você refletir. Né? Ele vai falar, você é Zé Ruela. Né? Vou tirar um dia, eu tenho muita coisa para fazer, vou perder tempo. Mas é isso, porque a gente não tem esse hábito de refletir. O que a gente quer realmente para a vida? É ter essa clareza. Outro ponto que você falou, mentoria. Às vezes é interessante você procurar um mentor, procurar um coach, procurar alguém que fez isso, porque ele já tem a clareza. Às vezes ele vai falar e fala assim, Paulinho, calma, controla a ansiedade, que é isso que está te detonando. Faz uma planilha no Excel, anota num caderno. Eu gosto muito de caderno, mas também gosto de planilha no Excel. E vale também. Caderno você consegue organizar muitas coisas. Antes não tinha planilha no Excel, era no caderno. E as pessoas viviam bem. Entendeu? Então, às vezes é questão de separar, controlar a ansiedade. Mercado financeiro. Por que eu faço os programas que fazem negociações automáticas no mercado financeiro? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu não aguento. Se eu vejo lá que eu estou tendo, a vela está ao contrário do que eu queria, eu começo a ficar louco. E o robô não, ele tem sangue frio, ele faz análise técnica, ele não deixa as emoções influenciarem ele. Eu sei que eu tenho esse problema de ansiedade.
Então, muitas das coisas, é que nem eu falei, mesmo trabalhando em casa, eu tenho que me policiar para estar realmente em casa. Porque o meu objetivo de sucesso, eu tenho isso claro em mente. É o maior tempo que eu posso dedicar à minha família. É a minha casa, as coisas que eu quero. Não é quanto tempo, quantas horas eu estou trabalhando. Isso não é a minha medida de sucesso. Então, é muito difícil realmente. Você tocou num ponto que é isso, é falta de clareza. Mas ou você pode se organizar, autodisciplina é fundamental para o empreendedor. São coisas que a gente não aprende na escola. Muitas das vezes a gente nem aprende com os nossos pais. Né? Mas é um processo que você tem que passar. Você tem que viver, é um processo. Autodisciplina, paciência, domínio próprio. Isso é que vai te levar onde você quer ir. Então essa clareza. Às vezes eu não consigo, está difícil. Procure um mentor. Ok. Mentor, coach. Cara, você quer, entre na mente das pessoas. Eu vou ensinar um segredo para você entrar na mente das pessoas. Sabe como você entra na mente das pessoas que tiveram aquele resultado que você não tem, que você quer? Você lê o livro dela. Você entra quando eu estava lá, no fundo do poço, no final de 2012, eu resolvi ler um livro. E esse livro chamava assim, Pai Rico, Pai Pobre. Então, a partir da leitura desse livro, eu entrei na mente lá do Robert Kiyosaki. Eu falei, gente, descobri o que está errado. Eu descobri que eu estou comprando só passivos. Eu pego meu dinheiro e gasto todo em passivos. Né? E ele falou que é para comprar ativo. Então, mesmo sem saber o que era ativo, eu falei, então, eu vou comprar isso, porque, entendeu? E às vezes é isso. Né? Por que no multinível, né, a liderança fala, leia, ouça o áudio, leia? Porque eles sabem que isso daí te poupa tempo. Ok? Isso daí te ajuda a ter clareza, isso daí te ajuda a melhorar a sua curva de aprendizado. Porque a pessoa já fez, já escreveu. Aí é ler e reler, e você entra, é o jeito mais fácil de entrar na mente da pessoa, é ler o que ela escreveu. Outra coisa que eu queria falar é, além da autodisciplina, da mentoria, do coach, controle da ansiedade, você ler livros, ouvir áudio. Áudio é uma ferramenta fenomenal, que a gente usa muito pouco. Explique okay? Para a nossa equipe, você oferece o seu serviço de coach, Marcos? Serviço de coach aqui para o pessoal da equipe aqui, claro, dentro da minha possibilidade de horário, é gratuito para a galera. Todo mundo aqui, ok? Eu não cobro de ninguém, porque a minha ideia é contribuir. Ok? Agora, para pessoas... Outra coisa, é via Skype e tal, eu não tenho um local físico que eu atendo, é via Skype. Agora, para as pessoas de fora, obviamente eu cobro. Mesmo porque eu cobro até caro. Como o processo é um processo que você acompanha a pessoa por muito tempo, são 2 meses e meio, e tipo assim, são 2 meses e meio do tempo assim, que eu tenho consciência que é precioso, então eu vou cobrar caro. Mas aqui para a equipe, o pessoal de Belo Horizonte... E os agregados? Também. Quem está aqui hoje presencialmente vai ser... Tem uma coisa que eu estou identificando, que as pessoas estão procurando bastante, talvez eu crie um programa, um vídeo, alguma coisa. Eu estou identificando isso. Apesar de não ser minha expertise, estou identificando que as pessoas procuram muito por conta disso. Então, quem sabe lá na frente eu criar alguma coisa que vai ajudar mais pessoas, né, e muito mais rápido ao mesmo tempo. Então é isso, Paulo. Essa dificuldade é geral, é normal. E clarezas. Por que eles falam para você criar o quadro do sonho no começo? Já antevendo que a falta de clareza pode te atrapalhar. Quando você tem o quadro dos sonhos, onde você quer chegar, você tem mais clareza do que você deve ou não fazer. Mas é isso. Né? Então, questão do trabalho, né, interno, e você pode procurar ajuda no profissional também. Aí, se for um processo de coach, aqui para todo mundo aqui, tá? É tranquilo, só é questão de agenda, tá? 0800 de graça, não é questão de agenda. É isso que eu falo. Bora lá. Não, eu perguntei. Então tá, respostas às perguntas. Como é que a gente está de tempo aqui? Pessoal, agora o Marco vai responder as perguntas que ele recebeu por e-mail. As perguntas estão bem cabeludas aí, né, Marco? Uhum. Então, pessoal, a gente vai repetir a pergunta aqui. Vou falar em voz alta para todo mundo tá ao vivo. Tá? Tá. Marco Antônio, Isso aí. como seguir no negócio se essa é a minha única fonte de renda, considerando que eu já iniciei o negócio sem recursos e sem conseguir receita equivalente ao custo básico de vida? Por consequência, não há capital de giro.
Quando não tem mais de onde tirar, e mesmo assim não há recursos, nem mesmo para manter presença nas outras, a saída é conseguir um emprego ou outra fonte de renda, ou o que fazer? Então tá, o que fazer? É bom, meu amigo, eu quero te dizer o seguinte, eu entendo, Você está lascado. eu entendo o que você vive. Eu entendo que eu sei que você está entendendo que empreender é o melhor caminho. Tá? Mas eu não posso ser responsável ao ponto de falar que se você tem a possibilidade de ter um emprego, você não deve ter um emprego. Ok? Então tá, o emprego seria uma solução? Seria. Só que você não vai ser um empregado comum, ok? Você já viu como funcionam as coisas fora do mercado de trabalho. Você já saiu dos seus 9 metros quadrados. Quem sabe o que é 9 metros quadrados? 9 metros quadrados é o espaço que tem da área de ocupação de uma cela no Presídio Federal de Segurança Máxima. Quando você é CLT, meio que você está lá preso. Quando você saiu, você viu que é diferente. Você viu que tem a praia, que tem o mar, que você pode navegar por tudo aí. Então, nesse caso de você obter um emprego, você vai ter uma muleta, você não vai ter uma âncora. Porque você já viu, você já vislumbrou, tá? O que é diferente. E o emprego, querendo ou não querendo, ele vai suprir as suas necessidades imediatas. Você trabalhou 30 dias,